Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, o programa que debate o mundo do trabalho. E nós sempre temos um convidado para tratar do tema do mês. Em novembro, nós estamos fazendo balanços de eventos, balanços de seminário, balanços de congresso que as entidades fizeram. Sindicatos, federações, confederações, centrais e as entidades sindicais de um modo geral, as entidades de trabalhadores. Hoje nós recebemos uma pessoa que eu tenho amizade já há muitos anos e que atua num setor importante da economia e da prestação de serviço, que são os frentistas. Eu tenho a alegria de receber o Luiz Arraes, que preside a Federação dos Trabalhadores em Postos de Combustíveis do Estado de São Paulo. Também é secretário de negociação, candidato a presidente do sindicato de Osasco, vai ver o processo eleitoral e ele certamente encabeçará a chapa, e é diretor de Relações Internacionais da CNTC. Então eu queria conversar com o Luiz daqui a pouco sobre um evento que a federação fez aqui em São Paulo essa semana e também sobre o Seminário Nacional da CNTC, onde ele teve uma presença ativa e os frentistas também. Eu quero registrar que hoje nós não teremos a Ariane Soares. Hoje nós teremos o Fabinho, o Fábio Pereira, que é aqui da CESP, repórter, apresentador. O Fabinho já é um professor nessa área, eu apenas fico olhando para ver se eu aprendo com ele como é que faz. Fabinho, tudo bem com você? Ô João Franzinho, boa noite, a honra é toda minha. A Ariane está com um descanso merecido, mas logo ela volta aqui para a nossa bancada interativa. Bacana, Fabinho. Luiz Arraes, tudo bem com você? Tudo bem, Franzinho, boa noite. Um prazer sempre estar participando junto contigo. Boa noite aos telespectadores. Estamos aqui para passar um pouco do que a gente está vendo, do que a gente já viu com essa malfadada reforma aí. Agora, eu tenho visto em várias categorias profissionais importantes, como metalúrgicos, comerciários, químicos e outras, né? Há uma orientação das direções para não deixar a reforma trabalhista entrar nas convenções. Ou seja, não violentar aquele acúmulo de ganhos, de conquistas e de direitos que as categorias conseguiram durante anos, às vezes até décadas, introduzir nas suas convenções coletivas. Eu quero saber se dos frentistas vocês pretendem também acender o sinal amarelo e falar patronato, daqui vocês não passam. Nós temos uma diferenciação. Os trabalhadores frentistas, por trabalhar numa área periculosa e insalubre, eles têm algumas coisas que têm que ser observadas. Nós temos, por exemplo, a proibição da terceirização, que já tem mais de 20 anos que tem na nossa Convenção Coletiva de Trabalho. Então, essa lei da terceirização, aprovada a toque de caixa pelo governo, não os afetará? Até porque pode afetar, porque o patrão vai querer afetar, mas ele não vai pelo seguinte: nós temos que cumprir as NRs. Tá. E com todo o defeito dessa reforma trabalhista, dessa maldita reforma trabalhista, a área da saúde ela foi um pouco preservada. Ainda bem. Então o trabalhador frentista, ele precisa de curso de qualificação, segundo a NR20, para trabalhar. Tá. Então de imediato eles não vão conseguir terceirizados, preparados para trabalhar no posto de gasolina. E nós aprovamos uma pauta no sentido de fortalecer a representação do sindicato. E no sentido de fortalecer a representação do sindicato, na manutenção dos direitos que tem na nossa convenção coletiva, que é uma boa convenção coletiva. Então nós vamos atuar fortemente para tentar manter tudo que tem na nossa convenção coletiva e preservar a representação nas questões que alterou da legislação trabalhista. Luiz Arraes, me cite 4 ou 5 direitos e conquistas importantes da Convenção dos Frentistas. Olha, nós temos os 2 benefícios na área de alimentação juntos. Nós temos a cesta básica, que atende a família do frentista, sim, e nós temos o ticket alimentação, que atende o trabalhador frentista na empresa. Isso não está na lei. Isso não está na lei, é conquista do sindicato. Nós temos, por exemplo, a proibição da terceirização
E nós temos no Vale Transporte aquele desconto de 6%, na nossa categoria só pode descontar no máximo 1%. A lei do Sarney permitia descontar até 6%. Até 6%. Só pode descontar 1%. E nós temos mais seguro de vida, nós temos mais alguma proteção à gestante. Agora, com as NR, tem mais proteção ainda, tanto na NR9 quanto na NR20. E nós vamos levar essas duas NR para combater a reforma trabalhista. Nós vamos trabalhar junto do setor patronal em cima da legislação que protege a saúde do trabalhador. E a convenção coletiva também tem os pisos profissionais, chamado salário normativo. Nós temos uma coisa muito importante na nossa convenção coletiva, que a nossa federação conseguiu fazer, junto com os 16 sindicatos, que é não ter diferenciação de salário. O trabalhador que trabalha do Pontal do Paranapanema, lá na Baixada Santista, lá no interior de Presidente Prudente, ele ganha a mesma coisa que ganha o trabalhador da Avenida Paulista. Tá. No caso de homem e mulher, também não tem diferenciação. Então, nós temos uma convenção coletiva que garante o direito aos trabalhadores do Estado de São Paulo. Entendi. Com igualdade. É como se fosse um piso estadual. É um piso estadual. Perfeito, na prática. Não temos na prática e na convenção. Todos os direitos, todos, sem exceção, abrange todo o Estado de São Paulo. Interessante, interessante. Muito bem, eu quero passar para o Fabinho perguntas dos nossos telespectadores, internautas, amigos que nos acompanham. Lembrando, Arraes, que este programa hoje nós estamos passando pela internet, na TV, Agência Sindical. No sábado, ele passará na TV Comunitária de Guarulhos, das 20h30 às 21h30. Depois tem uma reprise pelo meio da semana. Na terça-feira, você será assistido em Brasília, que passa na TV Comunitária de Brasília. Lá é canal 12 da NET, aqui em Guarulhos é canal 3 da NET. Eu falo aqui porque eu estou a 20 e poucos quilômetros do centro, nós estamos, né, de Guarulhos. Fabinho, mande as perguntas difíceis para o Luiz Arraes, faz favor. Franzin, chegando muitas perguntas. Antes de mais nada, quero lembrar a você que nos assiste ao vivo agora, pode participar pelo e-mail tv@agenciasindical.com.br, pelo WhatsApp 94270-9363, o número aparece no seu vídeo, ou pelo Facebook, onde também transmitimos essa entrevista, facebook.com/João Franzin. Eu quero registrar aqui a participação da Thelma Cardia, presidente do Sindicato dos Frentistas de Guarulhos, que faz a seguinte pergunta. Houve uma manifestação na Praça da Sé dia 10 de novembro. Luiz, por que foi feita tão tarde e por que não foi melhor divulgada e esclarecida para os trabalhadores? Olha, essa manifestação ela foi organizada pelas centrais sindicais. O que eu acho que no seio das centrais sindicais falta mais unidade, porque por algumas questões particulares de cada uma, eles não conseguem fazer um fechamento geral de todas as questões. Tem questões que unem a todos, mas tem questão que é inerente de cada central sindical. O que também deixa a gente perplexo, mesmo com as organizações da central, é a participação dos trabalhadores. Que nós achamos que, por muito menos que isso, em qualquer país do mundo, os trabalhadores hoje estavam na rua defendendo os seus direitos, não só os direitos da reforma trabalhista, porque a coisa é muito mais profunda do que nós podemos imaginar. O que está acontecendo com o Brasil é uma coisa irreal. Nós jamais poderíamos imaginar que uma coisa tão profunda acontecesse dessa forma. Em nenhum momento da história do Brasil, que a gente saiba, que eu tenha lido alguma coisa, eu vi um momento onde o povo está tão anestesiado, tão passivo como está agora. Nem na ditadura militar o povo aceitou com tanta passividade o que está acontecendo. E não é só a reforma trabalhista. Nós temos que lembrar que esse ataque é ao Brasil e é em todas as áreas. Vejam só a PEC que cortou os gastos. Cortou o gasto da saúde, na educação, na segurança, cortou em todas as áreas. Por outro lado, tem um PL que faz um refis que perdoa dívidas astronômicas do agronegócio, dos devedores do INSS, e aí vem a reforma trabalhista, com uma falsa ideia de que vai gerar emprego, retira direito dos trabalhadores de todas as áreas, e os trabalhadores aceitam passivamente. Agora vem a reforma da Previdência. A mídia toda do lado das reformas, o presidente acaba de anunciar 20 milhões de propaganda para vender a reforma da Previdência,
E o povo brasileiro assistindo calado. Eu queria ver onde é que estão os paneleiros, os amarelinhos, o movimento sindical, os trabalhadores, os movimentos sociais. Eu acho que está na hora de dar uma resposta muito forte a esse governo e aos políticos que estão fazendo isso. E a gente tem que ter isso na cabeça. De daqui até a eleição, nós não deixar esquecer, não nos esquecermos daqueles que estão fazendo essa maldade com o Brasil, não é só com os trabalhadores, não. Perfeito, eu queria fazer um comentário e primeiro mandar um abraço à Thelma, minha amiga Thelma, que a gente já fez tantas lutas em conjunto, né, Thelma? Assim, no dia 10 aconteceram 2 atos no Brasil. Naquilo que é a categoria da indústria, sobretudo no setor metalúrgico, petroleiro, algumas áreas químicas, petroquímicas, houve muita mobilização nos locais de trabalho. Por exemplo, nós começamos na agência sindical a cobrir às 5h30 da manhã. E nós ligamos para o Albino, que preside o Sindicato dos Metalúrgicos de Catalão. Então, entre Catalão e Anápolis, eles juntaram ali no corredor industrial, no distrito industrial, cerca de 40 mil trabalhadores. E ali fizeram os atos e pararam. Aqui em São Paulo, Miguel Torres nos diz que pararam cerca de 50 mil trabalhadores. Em Guarulhos, onde eu atuo diretamente nos metalúrgicos, nós fizemos atos imobilizando cerca de 4 mil metalúrgicos. Falamos com o pessoal dos petroleiros e houve paralisações em várias refinarias. Inclusive houve paralisação também numa cidade, se não me engano, chamada Pirapora, na Bahia, de uma estação de transmissão elétrica. Claro, ninguém desligou a chave, mas os trabalhadores fizeram uma manifestação ali. Então, a meu ver, houve um erro de forma. Na organização. O grande ato de massas, ou o ato de massa, aconteceu de manhã, 4h30, 5h30 da manhã, 6 da manhã, hora que a imprensa não registra. O ato da Sé foi um ato de dirigentes, de militantes e de ativistas. E aí, naturalmente, era um ato mais reduzido. Agora, é claro que o sindicalismo podia ter botado 20 mil pessoas ali, tranquilamente, porque tem gás, tem gasolina no tanque para fazer isso. Agora, não me pergunte por que não foi feito, porque eu não sou nem dirigente e nem estava na coordenação. Luiz Arraes, você vai me dar licença um instantinho que vai falar o DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. E quem fala sempre aqui é o Antônio Augusto de Queiroz, o Toninho, que é, de todo o povo que eu conheço, do nosso campo, o que mais sabe acerca do Congresso Nacional e das mumunhas e tretas de Brasília. Vamos ouvir o Toninho, voltamos já já com o Luiz Arraes, presidente da Federação dos Frentistas do Estado de São Paulo, diretor da CNTC e diretor dos Frentistas de Osasco. Vamos lá? Olá, Franzin. Aqui é Toninho do DIAP em Brasília. Esta semana, em que o Congresso se encontra em recesso branco, vou falar da necessidade do cidadão eleitor refletir sobre as visões de mundo dos potenciais candidatos à presidência da República. Essas visões, é importante dizer, falam muito ou dizem muito como e para quem o candidato eleito presidente irá governar. Em 2018 estarão em disputa pelo menos 3 visões de mundo. Uma que defende um estado de bem-estar e proteção social, no qual os poderes e o orçamento público serão destinados a promover inclusão social e combate a desigualdades regionais e de renda. Uma visão que defende o Estado liberal fiscal como o atual, com redução de direitos, de serviços públicos, e no qual os poderes e o orçamento do Estado serão direcionados a assegurar contratos e garantir o direito de propriedade, sem qualquer preocupação de natureza social. E a visão do Estado penal, a pior de todas, porque se baseia na perseguição, na punição, no castigo, e no qual os recursos e os poderes do Estado serão destinados à repressão e à construção de presídio em lugar da construção de escolas. É fundamental que reflitamos sobre isso. É bom sempre lembrar que o eleitor é o titular do poder. Quando ele delega alguém para que o represente, seja no parlamento, seja no executivo, deve sempre fazê-lo com base num programa e com exigência de prestação de contas. Um grande abraço e até a próxima.
Muito bem, voltamos com o repórter sindical O Mundo Trabalho no Ar, hoje, 16 de novembro, de importante, eu acompanhei, aliás, o pessoal todo aqui, o Fabinho, os meninos da CESP acompanharam com a gente um seminário de saúde e segurança, na verdade chamado primeiro seminário de segurança nos ambientes de filmagem, um evento promovido pelo Sindicine, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica. Reuniram lá entidades sindicais, técnicos, representantes do patronato também, para, nas palavras da Sônia Santana, presidente do sindicato, tentar produzir uma carta uma espécie de pacto entre o capital, o trabalho e suas entidades para as boas práticas de saúde e segurança nos ambientes de filmagem, que em agosto morreu um trabalhador aqui no Brás, em um acidente, morreu, caiu de uma altura muito grande, foi eletrocutado e bateu num outro que ficou quase que um mês hospitalizado também, e isso mexeu muito com a categoria e nós decidimos, a Sônia decidiu e nós estamos ajudando a organizar o seminário. Amanhã continua, eu vou lá cedo falar um pouquinho sobre comunicação no Lex Hotel aqui no centro de São Paulo, na Liberdade. Quero voltar com o Luiz Arraes para falar mais um pouquinho sobre esse encontro que teve em São Paulo de organização da campanha salarial. A pauta, vocês estão pensando em encaminhar que tipo de reivindicação? Porque a inflação está, entre aspas, baixa. Que pauta que vocês pretendem encaminhar ao patronato? De garantia de emprego, de manutenção dos direitos da convenção, de ter plano de carreira? O que vocês estão pensando? Olha, o foco principal da nossa pauta é na questão que diz respeito à saúde do trabalhador, no que diz respeito à manutenção dos benefícios que tem na nossa convenção coletiva, no sentido de manter forte a representação sindical do sindicato, para que tudo que tiver que foi mexido nessa reforma trabalhista seja feito, se for feito, através do sindicato. Tá. Através da negociação com o sindicato. Então, nós vamos apresentar uma pauta patronal no sentido de dizer o seguinte: qualquer negociação de jornada intermitente, de banco de hora, de terceirização, de 12 por 36, aliás, 12 por 36 já a medida provisória já atendeu, mas em todas as outras vai passar por dentro das NRs, que protege o trabalhador frentista, e vai passar pela representação do sindicato. O sindicato não vai abrir mão da representação. E nós temos que conscientizar o nosso trabalhador de que, devido à inflação estar muito baixa, a dificuldade de negociar piso salarial vai ser muito alta. Então, nós estamos vendo aí categorias importantes, poderosíssimas, fechando com 100% do INPC e mais nada. Nos nossos 26, 27 anos aí de negociação, nós nunca tivemos um reajuste, um ano que não tenha tido reajuste com aumento real. Agora a realidade é uma realidade perversa. Nós temos aí 13 milhões e meio de desempregados. O trabalhador está se sujeitando a muitas situações para manter seu emprego e o sindicato não pode ter nenhum tipo de irresponsabilidade no sentido de prejudicar o emprego do trabalhador. Então a pauta vai ser direcionada nesse sentido, de manter a convenção coletiva, os benefícios dos trabalhadores, em cima da saúde do trabalhador e na manutenção do emprego e principalmente da representação do sindicato. Perfeito. E orientar os trabalhadores, a gente tem falado para todos os sindicatos, a gente tem criado assim artes lá na agência, até o Rômulo está aqui dentro e tem ajudado a gente na agência, assim, não aceite acordo individual, não faça acordo individual. Se a empresa te chamar para baixar direito, você avisa o sindicato de pronto que o sindicato entra em ação. Qualquer acordo, qualquer tratativa, qualquer entendimento só terá validade se o sindicato da categoria estiver presente, ouvir a categoria. Se a categoria aprovar, está aprovado, não se discute. Mas é preciso que o sindicato faça, no bom sentido, esse meio campo, essa intermediação. Corretíssimos os frentistas.
Fabinho, há mais perguntas para o nosso convidado Luiz Arraes, da Federação dos Frentistas? Pode ser? Há mais perguntas, sim, Franzin. Antes, registrando aqui as saudações que estamos recebendo do Heleno Benedito da Silva, do João Moreira do Nascimento, Francisco Soares de Souza, Paulinho Silva, Sueli Camargo, Nina Bueno, Ana Luísa Lonassi e Gerson Mossini. A Sueli Camargo, a qual eu citei, é do Sindicato dos Frentistas de Sorocaba. Muito bem. A pergunta... Muito obrigado, né, por vocês estarem nos acompanhando. Perfeito. A pergunta, Franzinha, é do Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores. Puxa vida. E ele é direto, hein? E eu sinto uma responsabilidade nessa pergunta, porque o Patá é general de brigada, né? E ele traz uma pergunta à altura, pedindo um panorama aqui do sindicalismo, hein? Ó, o sindicalismo brasileiro está sendo vítima de um revanchismo ou o que aconteceu é uma tendência do que vai afetar todo o sindicalismo mundial? Olha, eu acho que é as duas coisas. Eu acho que a elite brasileira, o setor atrasado do empresariado, é revanchista e está fazendo isso por uma revanche mesmo. Mas também, onde a gente tem participado de todos os eventos internacionais, essa onda neoliberal de combate de tentativa de enfraquecer o movimento sindical é mundial. E aí, agradecer a pergunta do Patá, é uma responsabilidade muito grande responder um ícone do movimento sindical, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, mas eu acho que as duas coisas estão envolvidas aí. O comerciário Ricardo Patá, presidente dos sindicatos comerciários de São Paulo, né, que é o maior do Brasil, presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, e meu vizinho, né? Eu de vez em quando cruzo com o Patá ali pelo bairro ali, a gente dá uma caminhada aos sábados. Agora faz tempo que a gente não se encontra mais. Um abraço, viu, Patá? Abraço a Cláudia, abraço a todos, ao Marcos Afonso, ao Mauro Ramos, meu amigo Maurinho, né? Que eu conheci desde 77, eu estou ficando velho, hein? E que trabalha, assessor, é um dos principais assessores da UGT e do Ricardo Patá. Eu quero seguir aqui com o Luiz Arraes, que é o nosso convidado, presidente da Federação dos Trabalhadores em Postos Combustíveis, frentista do Estado de São Paulo, para falar também um pouco da CNTC, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio. A CNTC fez recentemente, até o Lorival, aliás, um abração ao Lorival Figueiredo de Mello, que é seu secretário-geral, realizou um seminário nacional em Brasília. Queria saber se você participou desse seminário e o que foi aquele evento e o que se decidiu. Foi um seminário muito importante, onde estava presente o jurídico de todos os sindicatos ligados à CNTC do Brasil, todas as federações, um seminário muito representativo, com juristas importantíssimos, Ana Matra, Ministério Público, muitos da opinião. E o que eu acho Mas foi antes da promulgação da lei. Foi antes da promulgação da lei. Foi antes dela entrar em vigor. Não. Já tinha sido sancionada e tudo mais. Exato. E o que foi importante foi mostrando a inconstitucionalidade dessa reforma. Olha aí. Foi muito nesse sentido. Essa reforma, a nosso ver, e de todos os juristas do Brasil, sem exceção, eu acho que só quem apoia essa reforma é o Luiz Grande, porque ninguém sabe qual é a dele, né? Se ele estava bem, de juízo. Mas, na verdade, é o seguinte. Eles fizeram uma reforma aproveitando a onda, tão rápida, tão atabalhoada, tão às pressas, tão de todo jeito, que eles esqueceram que o país tem uma Constituição. Pois é. Eles não mexeram na Constituição em nada e fizeram um monte de baboseira aí, coisa que tem inconstitucionalidade de todos os aspectos. Eles não choca com a Constituição. Frontalmente, eles não observaram o artigo 2 da Constituição, o 3, o 7, eles não observaram nada. Eles acharam o seguinte, que qualquer reforma que eles fizessem lá ia passar, porque passou mesmo, eles tinham o trator, passou por cima, e agora eles vão pagar o pato, não o pato da Fiesp, né? Mas o pato propriamente dito, porque vai aparecer as inconstitucionalidades. E o que nós determinamos é que isso vai ser feito na base, nas varas do trabalho. Só vai chegar lá em cima depois que tiver uma enxurrada de processo na base. O que eles vão conseguir com isso é fazer uma balbúrdia jurídica no Brasil. Porque todos os sindicatos têm que contestar todos
os contratos individuais que foram feitos na reforma. Nós temos que contestar judicialmente. E aí vamos ver o que a justiça vai dizer, porque em todo lugar que você anda, em todos os tribunais, é unanimidade as inconstitucionalidades dessa lei. E tem que ser observado a Constituição, que é a Carta Magna do Brasil. Pois é. O empresariado, esse empresariado do Pato, que apoiou o golpe, dizia que a Dilma, alegava, né, que a Dilma criava um ambiente de instabilidade jurídica. Aí deram um golpe de Estado como se isso garantisse alguma estabilidade para o mundo dos negócios e das relações entre capital e trabalho. A lei trabalhista, ela agrava a insegurança jurídica, né? Com todos os advogados que eu conversei, juristas, pessoas mais experientes, etc., todos dizem a mesma coisa. Criou uma situação de profunda insegurança jurídica. E isso é o que o Luiz Arraes falou. Vai chover processo nas juntas, vai chover processo na primeira instância, e aí os advogados vão derrubar esses acordos espúrios, essas imposições, essa tentativa de pisar na goela que estão querendo fazer com o trabalhador brasileiro. Eu não tenho dúvida disso. Luiz Arraes, nós temos uma reportagem, me avisa o Edu, que é o nosso diretor do programa, que há exatamente o protesto das centrais dia 10 aqui na Praça da Sé. Acho que até eu fiz uma matéria lá com alguém, não me lembro agora exatamente. Quando me vier assim, começa a esquecer, né? Vamos lá, a matéria, Edu, pode ser? O Dia Nacional de Luta em Defesa dos Direitos, realizado na sexta-feira, dia 10 de novembro, na cidade de São Paulo, levou milhares de trabalhadores e sindicalistas à Praça da Sé. Na realidade, hoje, a demonstração de solidariedade entre as centrais é que, a partir desse momento trágico da estrutura sindical e da reforma, que, a meu ver, é um trator que passou na legislação trabalhista, é uma demonstração que nós estamos indignados, estamos unidos e que nós vamos trabalhar muito para superar essas adversidades. Mas é muito importante a gente estar aqui e mostrando para a população e trazendo a população junto que nós estamos aqui porque estão mexendo nos nossos direitos, porque estão querendo fazer coisas que foram lutas de anos e anos e anos, e nós não podemos ficar com o braço cruzado, né? E nós, como sindicato, nós temos que mais do que nunca estar próximo de todos os trabalhadores. Hoje em São Paulo, mais de 50 mil trabalhadores, mais de 300 empresas se fizeram assembleia, paralisações de 2, 3 horas, nas grandes macros regiões. Está tendo manifestação ainda na Anhanguera, Ponte do Socorro, Jacu Pêssego, lá na Zona Norte, Mogi das Cruzes, da base do Metalúrgico de São Paulo, e aqui nós viemos em mais de 2 mil trabalhadores em passeata. O balanço que nós estamos fazendo é muito positivo, que o Brasil todo aderiu a esse Dia Nacional de Protesto. O que nós precisamos é que aqui não termine, isso vai continuar nas fábricas, nos escritórios, no comércio principalmente, até que nós consigamos mudar o rumo da lei que entra em vigor amanhã, que chamam de reforma, mas ao contrário, é a deforma dos trabalhadores. O que nós estamos fazendo aqui hoje é unir as centrais sindicais das mais diferentes matizes e orientações políticas no sentido de uma única coisa: enfrentar essa reforma. Ou seja, quais são os antídotos que nós temos? Porque nós sabemos que a partir de agora, nunca tanto os trabalhadores precisarão dos seus sindicatos como agora. As centrais sindicais têm responsabilidade de conduzir a classe trabalhadora para um processo de resistência que vise barrar essa agenda ultraliberal. Portanto, é importante, é fundamental que a gente fortaleça cada vez mais a nossa unidade. A classe trabalhadora vai tomando ciência de que não dá para admitir, sob hipótese alguma, o fim da CLT, nem tampouco os direitos consagrados na Constituição Federal. E não fique achando que os sindicatos morreram, deixam de existir. Se for criar comissão de negociação entre empregado e empregador sem a presença do sindicato, nós vamos reagir. Nós vamos ir para cima desse processo como um todo. Qualquer processo de retirada de direito vai ter ação sindical, né? Então eu acho que tem muita coisa para andar. E o trabalhador, ao longo do tempo, vai percebendo que é maléfica a reforma para ele, vai se colocar contrária, e os sindicatos vão ter possibilidade de fortalecer a sua atuação nesse sentido ainda.
Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no Ar. A manifestação na Praça da Sé no dia 10. Nós vamos apresentar num outro programa uma matéria rápida aqui sobre a manifestação em Guarulhos, onde o pessoal parou lá na Modine, na Dina, no Monte de Fábrica, na região do Itapejica, e depois em Cumbica também. Nosso programa passa em Guarulhos. É importante mostrar a manifestação liderada pelo Pereira, pelo Knup, pelo Zoião, pelo Cabeça e por outros diretores daquele sindicato. Luiz Arraes, eu queria falar um pouquinho mais aqui. O Fabinho quer fazer pergunta agora, Fabinho? Tem mais uma aqui, Franzinho, que eu acho bastante interessante. Se puder, espaço. Então, eu só vou continuar aqui sobre o evento da CNTC, depois você encaminha a pergunta para o nosso convidado, Luiz Arraes. Arraes, vocês aí reuniram lá então na CNTC em Brasília, a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, o pessoal do Ministério Público, ministro do TST, e a avaliação deles todas é de que há muitas inconstitucionalidades. Bom, as confederações e as federações nacionais, elas podem entrar com a DIN, né? Ação direta de inconstitucionalidade. O Hélio Gerardi me passou ontem 2 ou 3 que eles já ingressaram. Você acha que esse caminho vai nos ajudar? Essa contestação do aspecto constitucional, a CNTC vai no mesmo caminho? A orientação da CNTC é um pouco diferente, no caminho oposto. A gente acha que é um risco você entrar com a DIN. Porque nós sabemos como funciona o STF. Sabemos quem é os ministros que tem lá. Se de repente você entra com a DIN e cai na mão de um ministro lá que está comprometido com tudo isso aí, e nós sabemos que tem, e ele dá uma canetada nessa DIN, cai por terra tudo que a gente está planejando em fazer nas varas. E dá repercussão geral, já era. Porque já dá uma repercussão geral. E o exemplo é aquele lá do Paraná, daquela DIN que o sindicato entrou contra a contribuição assistencial, e que o Gilmar Mendes deu uma canetada, e aí o precedente 119 passou a valer em todo o Brasil. Então, esse é o risco, e essa é uma orientação que a nossa confederação está dando para que a gente não ingresse. Agora, a ADIM, as que entraram até agora, foram todas no sentido da contribuição sindical. Sim, sim. Porque o que nós vemos? A inconstitucionalidade na contribuição sindical, essa é que é uma aberração. Claro. Porque, veja só, tem um precedente do próprio tribunal, quando fizer aquela consulta ao Tribunal de Contas da União, se a contribuição sindical era um tributo ou não era, que o movimento sindical ficou preocupado, consultaram o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas foi lá e disse, é um tributo. Sim. Nós ficamos preocupados porque que era um tributo, e agora nos ajuda. Porque como é que um tributo pode ser facultativo? Porque a contribuição sindical, a reforma não extinguiu a contribuição sindical, ela tornou-la facultativa. Então, como que você pode um tributo ser facultativo? Eu quero que o meu imposto de renda seja facultativo. E PVA também, que está muito caro. Facultativo. Então, essa é uma inconstitucionalidade muito forte disso. Então, o que ocorreu? Primeiro, os marítimos, o pessoal lá do Rio, entraram com uma ação de inconstitucionalidade, em cima disso. Sim, e eu acho que a do Dr. Hélio é também em cima disso, e todas que estão entrando é em cima disso. Então está sendo preservado o resto da reforma, que esse resto da reforma vai ser combatido nas varas, nos tribunais, vai ser tumultuado tudo aqui para que a gente demonstre que na prática essa lei não vai pegar. E olha bem, quem vai ser mais penalizado vai ser a pequena e a microempresa. Porque nós estamos orientando os nossos trabalhadores com jornais, no WhatsApp, nas redes sociais, no Facebook, nós estamos orientando o seguinte: se a tua homologação, tu tiver qualquer suspeita, não assina. Chama o sindicato para o sindicato acompanhar. E se tiver errada, ação, vamos entrar com ação. Então, aquela empresa que resolver que vai fazer as homologações fora do sindicato, ela vai sofrer tanta ação que ela vai se arrepender de fazer isso. É insegurança jurídica. E aí nós vamos mostrar justamente a insegurança jurídica que tem essa reforma, essa deforma, como diz o meu grande amigo Calixto, que realmente é uma deforma. E que a pequena e micro empresa vai sofrer muito mais. Por quê? Porque as ações na justiça vão triplicar, vão quadruplicar, nós vamos fazer isso, nós vamos estar fortemente nisso. Qualquer homologação que for feita fora do sindicato vai ser contestada judicialmente. Muito bem, Luiz Arraes. Arraes, temos aqui um intervalo e vai falar o nosso
presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, que é o Moacir Teschi, que você conhece. Ele fala, tem uma demanda que é específica da categoria, que é a regularização dos jogos, né? Eu, pessoalmente, eu não gosto de jogo nenhum. Eu gosto só de jogo de futebol. Eu torcer para o Santos. E aí, que não está me dando muitas alegrias ultimamente, não, justiça seja feita. Mas o Moacir, ele defende a legalização dos jogos como um fator de, primeiro, de criação de emprego, segundo, de oficialização dos empregos, formalização dos empregos e também arrecadação para a Previdência Social. Eu não sei exatamente o que ele falou nessa entrevista, mas vamos ouvir o Moacir Teschi e voltamos já já com o Luiz Arraes dos Frentistas. Pode ser? A Agência Sindical conversa com o Moacir Roberto Teschi, presidente da Contrato. Ele vai falar com a gente sobre a legalização dos bingos. Moacir, como é que está essa campanha? Como é que vocês estão trabalhando essa legalização dos jogos aqui no Brasil? Nós estamos, desde 1988, no Brasil, aqui nós estamos trabalhando para a regulamentação dos jogos no Brasil. Não só dos bingos, mas como jogos de forma geral. E o que nós temos... um momento foi muito ativo o movimento, mas com as questões políticas que o Brasil passa, retraiu bastante. A semana passada foi criada novamente uma frente parlamentar para a regulamentação dos jogos no Brasil. Nós esperamos que talvez até janeiro, fevereiro, a gente já tenha alguma novidade. O Brasil, só Brasil e Colômbia que não tem jogos regulamentado. No Brasil existe jogo, mas não é regulamentado. Isso facilita a possibilidade de extorsões, de corrupção, certo? E a partir que a gente regulamente os jogos, a gente vai ter geração de emprego, geração de imposto, geração de renda para as pessoas, e isso é o nosso objetivo. Quais os moldes dessa regulamentação? Você já tem mais ou menos ideia? Existem dois processos, certo? Um na Câmara e outro no Senado. O ideal é a junção dos dois, certo? Onde que seja hotéis cassinos, onde que possa gerar grandes resorts, que aí vem a hotelaria, vem os resorts, e aí você junta as duas questões e não só o bingo sozinho, porque o bingo sozinho gera muito pouco emprego. Caça-nico também não gera emprego nenhum, certo? Então o que a gente pretende é grandes estruturas onde que possa gerar emprego efetivamente e fomentar o turismo na região onde for instalados esses cassinos. Se não legalizar os jogos no Brasil, as pessoas que jogam, sobretudo as pessoas que têm dinheiro para jogar fora, vão jogar lá em Las Vegas, vão jogar nos cassinos aqui de Punta del Este, e o dinheiro, em vez de girar aqui dentro do Brasil, gira lá fora. Sejamos minimamente práticos. O nego vai jogar mesmo, joga aqui dentro do Brasil, pelo menos gera emprego aqui, movimenta a economia, formaliza os empregos e arrecada para a Previdência. É uma questão tão óbvia, eu não sei porquê, da onde que vem essa pressão. Será que é dos cassinos americanos? Vai saber, né? Bom, eu quero mostrar algumas publicações, tem um momento de mostrarmos aqui materiais sindicais e hoje mostrar um tradicional veículo da imprensa sindical, que é o jornal A Massa, do Sindicato dos Padeiros de São Paulo. A campanha salarial 2017, muita mobilização e luta dos trabalhadores nessa campanha salarial, uma foto clássica, o Chiquinho Pereira, presidente, dirigindo a Assembleia, os trabalhadores de mãos levantadas, certamente aprovando uma pauta. Também está convidando para a festa de Natal da família dos padeiros, será dia 9 de dezembro. E aí tem os grupos todos de música, assim, de música mais de extrato, mais popular, que esse tipo de gênero de música arrasta muita gente, etc. Então, eu mostrar aqui o jornal, mandar um abraço a Sueli, minha amiga, que é uma das jornalistas, editora lá desse jornal A Massa. Também mostrar uma revista da UGT. Essa aqui é de outubro, o jornal aqui do Chiquinho é de novembro. A UGT, evidentemente,
aqui batendo na questão do trabalho escravo, uma violação de direitos humanos que ainda existe no Brasil. Aliás, existe aqui debaixo do nosso nariz. Você vai a 3, 4 quilômetros aqui do estúdio, em Paris, no Brás, nas quebradas aí, tem boliviano, peruano, hermano sendo explorado. Agora são os africanos, aqui na Baixada Glicéria, aqui do lado, tem muitos homens e mulheres migrantes que certamente são explorados em condições análogas à da escravidão. É claro, o negro não está acorrentado no grilhão lá, mas a escravidão adquire novas formas. O Zé Luiz Del Roio, que você conhece, pesquisador, foi senador na Itália, disse nessa cadeira onde você está sentado, Luiz, que nós estamos na época de maior número de escravos no mundo. A ONU, que tem um departamento especializado nesse setor, calcula entre 50 e 54 milhões de pessoas escravizadas no mundo. Aí é escravidão de trabalho, escravidão sexual, por questões religiosas, negócio de etnia, é o inferno, mas tem muita gente, portanto está correta a capa aqui da revista da União Geral dos Trabalhadores. Fabinho Pereira, temos mais perguntas ao nosso Luiz Arraes, ok? Temos, Franzin. A Kátia Rodrigues, que é diretora de assuntos da mulher da Nova Central, aqui em São Paulo, ela lembra de duas condições inerentes à profissão do frentista que são desafiadoras. Primeira, a questão da insalubridade e outra, a segurança. Pergunta: como os sindicatos ou federação veem a questão da exposição tóxica dos frentistas nos postos? Algum tipo de prevenção quanto a isto? E ela emenda: muitos frentistas ainda são responsáveis em ficar com dinheiro nos bolsos. Isso não expõe muito a segurança desse trabalhador? Interessante, hein? É uma pergunta interessante, mas eu vou primeiro falar da questão da mulher e da insalubridade. Esse é um problema muito sério. Nós temos lá na composição da gasolina vários produtos tóxicos, entre eles o benzeno, que é um produto altamente cancerígeno. Nós participamos, inclusive com a companheira Thelma, por um período, o companheiro Raimundo Birubiru, lá de Campinas, a companheira Aparecida, do Rio de Janeiro. Nós fazemos parte da Comissão Nacional do Benzeno. E atuamos muito fortemente agora na NR9 e na proteção da mulher quando está gestante ou lactante. Primeiro é o seguinte: ela não tem uma proteção governamental. Você não consegue afastá-la para o INSS, porque não tem a cobertura do governo. Por outro lado, nós não conseguimos colocar na convenção coletiva essa proteção, porque é uma briga muito grande. De repente, no terceiro mês, segundo, terceiro mês de gravidez, o médico dá uma carta afastando, falando para que a empresa afaste ela da bomba e coloque ela em um outro lugar. Algum posto tem a loja de conveniência, tem o escritório, tem um posto pequeno que às vezes não tem. Então aí a gente vai e faz um trabalho até humanitário, apela até para a questão humanitária, conversa com o proprietário, e nós temos conseguido afastar essa mulher para casa durante a gravidez, mas quando ela está lactante, não. Nós temos um problema muito sério. Esperamos que agora, já tinha a lei que afastava a gestante da insalubridade, de repente a reforma trabalhista derrubou e agora a MP do Temer deu uma acertada nisso aí, mas não cobre ainda a questão da mulher na pista lá. Nessa NR9 existe cláusula que protege até a lavagem da roupa, tem que ser feita pela empresa, porque o trabalhador que passa o dia todo ele recebendo o vapor do combustível na roupa, impregna a roupa de benzeno, de chileno, de um monte de componentes que tem na gasolina, ele se contamina e leva a roupa para contaminar a esposa dele em casa, que lava a roupa dele. Então, existe até essa proteção. Agora, na questão da segurança, aí é outro problema muito sério. Nós tivemos um caso aqui em São Paulo, na freguesia do Ano, uma moça que foi assassinada, porque quando o bandido chegou para assaltá-la, ela só tinha R$80 no bolso. Por quê? Porque as empresas obrigam que o trabalhador trabalhe com um troco, com 80, 100 reais no posto. E aí eles têm aqueles cofres, geralmente boca de lobo, ele vai ter obrigatoriamente de pular. Quando ele não põe, a empresa quer cobrar do trabalhador o assalto. Então essa moça levou um tiro na cabeça e morreu porque tinha R$80 só no bolso e o bandido achou que era pouco e atirou na cabeça dela. Então isso é um problema muito sério. Até porque nós temos tido muita conversa com os comandantes da polícia, discutindo isso com o Ministério Público, tudo, e é difícil.
A gente tem a questão das câmeras, colocada a questão da câmera. Mas a gente tem visto aí que os bandidos estão tão audaciosos que as câmeras já não mais inibem eles. Então, como que funciona? Tem um patrulhamento ostensivo, mas na hora, o cara está escondido ali, na hora que a viatura passa, ele vai lá e pratica o assalto. E digamos o seguinte, o assalto em posto de gasolina, ele não é um assalto qualificado. Até porque hoje, o posto de gasolina não tem dinheiro. 80% ou mais é cartão, é pago em cartão. Então o trabalhador fretista não fica mais com dinheiro. Então quem vai assaltar o posto é esses noiazinhas para comprar droga, os drogados que vão, que não tem respeito nenhum pela vida humana. Vão no desespero. E vão no desespero e matam mesmo. A gente tem visto isso. Então nós temos tido muito assassinato. Nós paramos Brasília, paramos todos os postos do Distrito Federal, porque a onda de assalto, de violência e de assassinato entre os trabalhadores fretistas estava muito grande. Em São Paulo não é diferente, nós estamos na maior metrópole da América Latina. Aqui, em qualquer esquina que você for aqui nas periferias, os postos de assaltados, os trabalhadores são assassinados de maneira brutal, porque não existe, é um trabalho exposto. Você está ali, qualquer um que chega de moto ou de bicicleta ou a pé, chega lá e o trabalhador está exposto ali e eles assaltam com muita violência. Então esse é um trabalho muito forte que nós fazemos. A Sueli de Sorocaba agora está fazendo uma série de audiências públicas em várias cidades, agora mesmo, sábado, se não me engano, tem uma, em várias cidades, onde ela envolve prefeitura, guarda municipal onde tem, polícia militar, polícia civil, Ministério Público, participam todas das audiências públicas, para a gente achar um caminho para proteger melhor o nosso trabalhador. Mas é realmente um grande problema. Perfeito, perfeito. Aliás, mandar um abraço à Sueli. Durante algum tempo a agência sindical fazia boletim lá para o sindicato, o nome do boletim é Brasinha. Brasinha. E para a Thelma lá dos frentistas de Guarulhos, a gente fazia um boletim chamado Linha de Frente, fizemos materiais para os frentistas de Campinas, Birubiru, Chico, né? Raimundo Nonato, esse povo todo amigo nosso. Eu queria aqui dar prosseguimento à conversa para que você falasse de um assunto que não está na pauta, mas eu tenho a curiosidade aqui ao vivo de saber a respeito de uma experiência muito importante que você desenvolve em Osasco, que é o Conselho Sindical. O Conselho é uma entidade criada com autonomia própria do movimento sindical ali da região, acima das tendências, acima das correntes políticas que permeiam o sindicalismo, para defender o interesse comum do trabalhador enquanto operário de uma categoria e também do trabalhador enquanto cidadão. O que é esse conselho? Como é que ele funciona? Olha, eu acho, a notícia que eu tenho é que talvez o Conselho Intersindical de Osasco ele seja o primeiro do Brasil. Olha. E é um conselho que funciona maravilhosamente bem. Tem quase 38 sindicatos. Abriu para algumas associações, a Associação da UAPO, dos aposentados, a ABREA, dos expostos ao amianto, e funciona muito bem. E é apartidário, tem tendências de todas as tendências lá dentro, tem todas as centrais sindicais e funciona muito maravilhosamente bem. Ele tem um foco mais centrado na questão da saúde e da segurança do trabalhador. Mas só para você ter um exemplo, essa semana nós assinamos um acordo lá. Todos os sindicatos da região assinou um acordo e dizia o seguinte: ninguém se cria sindicato, ninguém divide sindicato, ninguém vai promover divisão do sindicato. Nós vamos preservar a unicidade em toda a região. Veja só que coisa importante. Em alguns lugares aí o pessoal estão brigando para dividir sindicato para lá e lá nós estamos assinando. Você me passa esse documento para eu divulgar lá na agência depois? Passamos. Bacana. Então, e lá nós estamos preservando a unicidade sindical, preservando o conjunto do sindicato. Então nós fazemos reuniões periódicas. O nosso companheiro José Alia de Góes é o presidente do conselho. E o Góes, ele é de qual sindicato? Ele é presidente do sindicato das concessionárias de Osasco e região. Então é uma pessoa muito centrada, um cara que vem conduzindo há mais de 10 anos na frente do conselho. O conselho tem tido vitórias importantes, inclusive quando a gente tem problema na segurança dos postos de gasolina, o conselho age. Quando um sindicato faz uma manifestação, faz uma greve, todos os sindicatos vão junto, solidário naquela causa. Quando uma empresa, o Clemente lá, uma empresa acontece um acidente com vítima numa metalúrgica que não é bem direcionada, os fiscais não conseguem entrar, o movimento sindical vai todo junto com o Clemente. Então a gente tem tido
atuação muito forte e muito legal na defesa, principalmente da saúde do trabalhador. E o prefeito recebe vocês, os vereadores, vocês têm Nós temos assento com a prefeitura. Em todos os prefeitos, de todas as tendências. Com o PT nós tínhamos assento lá, com o Celso Giglio na época do PSDB, nós tínhamos assento lá. É uma causa do trabalhador, sem partido, sem bandeira. A única bandeira é a bandeira do trabalhador. Ele funciona maravilhosamente bem e eu acho que esse tipo de conselho devia ser replicado pelo Brasil inteiro. Os sindicatos se unirem regionalmente para combater os problemas da região. Corretíssimo, corretíssimo. Obrigado, Luiz Arraes. O Edu, o diretor, nos avisa que tem um momento de arquivo sindical. Nós temos lá na agência sindical centenas e centenas de entrevistas, de materiais, de audiovisuais. E nós temos aqui uma entrevista, acho que com o Serginho, né? O Sérgio Luiz Leite, presidente da FECINFAR, que nos concedeu em 2015. O que será que o Serginho falou em 2015? Que teve golpe de Estado, ataque aos trabalhadores, lei da terceirização, PEC disso, PEC daquilo outro. O Brasil mudou tanto para pior nesse período. Mas vamos ver o que o Serginho falou em 2015. Voltamos já com o Luiz Arraes, líder estadual dos frentistas e também diretor do sindicato da categoria em Osasco e diretor de Relações Internacionais da CNTC, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, presidida pelo mineiro Levi. Companheiro Levi, que é aquele mineiro que não aparece muito, mas a CNTC é muito efetiva. Vamos lá, Edu? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Conta pra gente, resumidamente, como está estruturada hoje a Federação dos Químicos. Bom, a Federação dos Químicos, uma entidade já que sobrevive há mais de 55 anos, fundada em 1958, então nós vamos fazer 57 anos esse ano, 2015, possui 33 sindicatos filiados a essa federação e reúne aí quase 200 mil trabalhadores no estado de São Paulo, dentre esses 33 sindicatos filiados. Nós estamos organizados numa sede ali na Liberdade, na rua Tamandaré, conta aí com uma estrutura importante de assessoria de imprensa, jurídico, colônia de férias em Praia Grande. Temos aí atendimento, uma ação sindical em apoio aos sindicatos filiados nas mobilizações, greves, uma equipe para auxiliar sindicatos em grandes negociações coletivas, todo o nosso departamento administrativo, financeiro, enfim, ela tem uma importante organização. Agora, mais importante do que isso são efetivamente os resultados que essa categoria vem conquistando ao longo dessa luta, como, por exemplo, 40 horas semanais na indústria farmacêutica. Também na indústria farmacêutica, avançamos aí para a obrigatoriedade de 180 dias de licença maternidade a todas as mulheres trabalhadoras. Na área da saúde e segurança também, já um debate amplo e aberto sobre a nanotecnologia, que é uma preocupação muito grande na saúde dos trabalhadores. Bom, quem quiser nos visitar pelo site é o www.fecinfar.org.br. Repetindo, www.fecinfar.org.br. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje com Luiz Arraes, dirigente dos frentistas, categoria pela qual eu tenho muito carinho, já fiz tantos trabalhos para os frentistas, participei como coadjuvante, evidentemente, daquela luta fantástica e vitoriosa que nós proibimos as bombas automáticas no Brasil inteiro. O Luiz Arraes foi um dos comandantes dessa luta, junto com o Chico, Francisco Soares de Souza, o saudoso Antônio Porcino, a Thelma e tantos outros companheiros, e uma hora nós vamos contar essa história. A gente vai fazer aqui uma série de programas sobre conquistas históricas de categorias, e aí nós vamos chamar o dirigente dos frentistas para vir nos contar essa história importantíssima. Aliás, foi a única coisa que presta que o Fernando Henrique fez para os trabalhadores do seu governo, foi proibir essas bombas automáticas dos frentistas, que iria desempregar de uma forma violenta no país inteiro. O Edu nos disse que tem perguntas, então eu passo para o Fabinho encaminhar aqui a última da noite
para o nosso convidado Luiz Arraes. Vamos lá? Perfeito, Franzinho. Desta vez é da Márcia Regina de Oliveira, que é balconista em uma loja de conveniência num posto de gasolina, que pergunta: se eu perder benefícios com essa reforma trabalhista, o que devo fazer? Olha, primeiro... Loja de conveniência, o sindicato representa lojas. Primeiro é o seguinte, existe aí em algumas localidades conflito de representação na questão das lojas de conveniência. Por quê? Alguns patrões, alguns proprietários de empresa, para burlar a nossa convenção coletiva e até para burlar a lei na questão dos 30% da periculosidade, eles mudam o CNPJ, criam um CNPJ na loja, põe no nome da esposa, do filho, do tio, do pai, da mãe, e criam uma nova empresa. E aí eles acham que sai da representação dos frentistas. Nós temos contestado isso, inclusive levando no Ministério Público, demonstrando que aquilo é uma fraude, que eles estão fazendo para tirar direito dos trabalhadores. E dizer também na questão da periculosidade, independente de quem representa, o que vale é a distância onde o trabalhador está atuando das bombas. Se a loja de conveniência estiver dentro da NR, independente dele ser representado por A ou por B, ele tem direito aos 30% de periculosidade, porque não é a representação que dá a periculosidade, é a lei que dá a periculosidade. Agora, com relação a perder direito, nós vamos fazer tudo que for possível para manter a nossa convenção coletiva e não deixar que essa reforma atinja os nossos trabalhadores. Agora, temos que alertar os trabalhadores para estar junto do sindicato, porque nunca os trabalhadores precisaram tanto do sindicato como agora. Porque eles já faziam todo tipo de armação para tirar direito dos trabalhadores com uma lei que eles acham que protege eles vão tentar fazer de todas as formas retirar direito dos trabalhadores. Mas o que nós gostaríamos é que os trabalhadores estejam conscientes, venham para o sindicato, não assine absolutamente acordo nenhum sem que esteja participação do sindicato, informe ao seu sindicato. Nós temos no estado de São Paulo cobertura em todas as regiões, 16 sindicatos que cobrem todas as cidades. Então, seja onde for que esteja, um posto de gasolina, uma loja de conveniência, se sentir lesada, não assine documento que não esteja condizente com a lei. Procure o sindicato, convide o sindicato, informe o sindicato, até anonimamente. Se você tem, evidentemente que a gente tem que proteger o emprego do trabalhador, quando ele não tiver com o emprego em risco, ele liga anônimo, que o sindicato vai lá, vai combater, o jurídico do sindicato vai estar à disposição, o jurídico da federação vai estar à disposição, mas nunca o trabalhador precisou tanto do movimento sindical e tanto fortaleceu o movimento sindical como agora. Eu acho que se a ideia era de enfraquecer o sindicato, no final da conta o sindicato vai sair mais forte do que entrou nessa. Muito bem. Luiz Arraes, onde fica a federação aqui em São Paulo? Qual é o endereço? A nossa federação fica na Vila Mariana, na rua... Ali, deu branco agora. Fica ali próximo ao metrô Ana Rosa, do metrô. O telefone é 5084-5591. 5084... 5591. Vila Mariana. Vila Mariana. Então, estamos à disposição, temos o site, acessem o site da federação. Perfeito. Acesse o nosso Facebook. FEPOSPETRO. Perfeito. Muito bem, 5084-5591 é o telefone da Federação dos Frentistas do Estado de São Paulo, presidida pelo Luiz Arraes. Agradeço muitíssimo a Arraes por ter vindo. E mando um abraço a toda a categoria dos frentistas e a seus dirigentes, né? Eu tenho tantos amigos nessa área, então muitíssimo obrigado, Luiz Arraes, muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou, que fez as suas perguntas, agradecer a equipe Éder, Emerson, Fabinho, Rômulo e Edu, que atrapalhou um pouco hoje, e até quinta-feira que vem. Na quinta-feira virá a Sônia Santana, presidente do Sindicine, porque ela vai falar de um evento que participou em Buenos Aires, da Unimei, que é uma entidade internacional do setor de audiovisual, de indústria cinematográfica, e para falar também deste seminário que está acontecendo hoje, né, 16 e 17, amanhã, em São Paulo. Abraço a todos e até quinta-feira que vem.
Agência Sindical apresentou Repórter Sindical. O mundo do trabalho no ar.